Primeiro, meu boa noite aos participantes agora da nossa roda, começando por Murilo de Aragão, cientista político, CEO da consultoria Arco Advice. Murilo, obrigado pela participação, boa noite para você aí em Brasília. Boa noite, William, boa noite, Caio, boa noite, Daniel. Prazer estar com vocês. Daniel Hittner, boa noite também em Brasília. Caio Junqueira conosco aqui no estúdio em São Paulo. Murilo de Aragão, a investigação da Polícia Federal talvez seja apresentada no final dessa semana, informação trazida pelo nosso Caio Junqueira, mas independentemente do que tenha de detalhes ali e da possibilidade de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a paisagem política está dominada por esse debate. Ele tende a transformar alguma coisa? Olha, ele piora a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se já era difícil aprovar a anistia, com os fatos que ocorreram desde a semana passada, o atentado ao Supremo Tribunal Federal e a operação contra-golpe, que nos mostra uma sequência de informações chocantes de uma conspiração potencialmente destinada a assassinar líderes e membros do judiciário brasileiro, isso tem um efeito transformador muito grande. É muito grande e beneficia, sem dúvida, o presidente Lula, atrapalha o bolsonarismo em capturar os votos do centro, que, afinal de contas, como eu sempre digo aqui, é que decide a eleição, são os votos que apoiaram Bolsonaro contra Haddad lá atrás e que apoiaram Lula contra Bolsonaro na última eleição presidencial. Então, esse episódio tem efeito dramático às portas do ano pré-eleitoral, que começa já, e aí é complicado, porque não há o que negar. A sequência de eventos é muito ruim para o ex-presidente Bolsonaro, William. Caio, a defesa está começando a trazer o que ela considera que seja a melhor postura diante daquilo que o próprio Murilo estava comentando agora, que são um grau de detalhes. Expectativa em Brasília, Caio, Daniel. Desculpa, William, Caio, prossiga, Murilo. Olha, obviamente a Polícia Federal vai levar em consideração aquela gravação da reunião ministerial que aparece nas investigações em relação ao tenente-coronel Cid, onde ali se insinua alguma coisa parecida com uma intervenção, e os eventos que ocorreram também na diplomação do presidente Lula, em 12 de novembro de 22, e ainda aquela tentativa de explosão de um carro-tanque no aeroporto de Brasília. São todos elementos, são eventos que, de alguma maneira, se relacionam com todas essas questões que vão desembocar nesse relatório da Polícia Federal. Desculpe a interrupção. Não, fica à vontade, é uma roda, intervenha quando quiser, Daniel. Murilo, há um ponto aí que o Daniel está levantando, que é particularmente grave em qualquer situação de embate político, como a gente está vendo há bastante tempo no Brasil e que se torna mais agudo nesse momento específico agora dessas últimas 24 horas, que é quem consegue impor a quem uma versão dos fatos apresentados ao público. No caso que o Daniel cita, o esforço visível do lado bolsonarista é atribuir a tudo que a Polícia Federal trouxe a público nada mais do que uma tentativa do governo de abafar seus próprios problemas, criando uma narrativa absolutamente enviesada em cima de evidências que, no fundo, juridicamente falando, têm grandes dificuldades de serem depois, num julgamento, admitidas como provas. Isso cola? Olha, ainda é cedo dizer. Não, acho que não cola, porque é evidente que vão aparecer outras evidências. A própria Polícia Federal, ela não abriu todo o jogo da questão. A investigação tem ainda segredos, ou tem ainda fatos que não foram divulgados. E isso leva até ao próprio bolsonarismo se encolher para esperar o que vem mais por aí, porque não se pode construir uma narrativa de defesa sem saber a totalidade das acusações que virão. Então, é uma situação grave para eles, até porque não tem uma narrativa que se construa, a não ser dizer que é inconsistente, que não é jurídico, que é ilegal, que isso... Eu também tive ameaças de morte, como disse o próprio ex-presidente Bolsonaro. Enfim, então, todas narrativas de ocupar o espaço falando alguma coisa, mas que não pode ser
decisivo ou assertivo, porque não se sabe a integridade do que está sendo investigado e das acusações que virão por aí. E, por outro lado, há também o risco dos investigados já começarem a abrir e contar detalhes escabrosos da operação. Ou seja, aí, se isso acontece, então qualquer narrativa de defesa também fica preocupada, fica prejudicada. Então, é um momento muito delicado para o bolsonarismo articular a sua defesa em relação ao tema. Murilo, espera-se... Desculpe, você ia dizer alguma coisa? Ia dirigir uma pergunta. Você quer falar? Por favor, prossiga. Eu concordo com o Caio e com o Daniel. A questão amanhã, ou depois, ou daqui a 6 meses, 8 meses, quem vota no Bolsonaro vai continuar votando no Bolsonaro. E quem vota no Lula também. Se o Lula tiver um governo mais eficiente na comunicação, parar com essas escorregadas que dá, com declarações esquisitas aqui e ali, como agora ocorreu com a primeira-dama, enfim, tudo que de alguma forma afeta a imagem do governo, o presidente pode não ser o favorito para disputar a eleição. Ou seja, o bolsonarismo, aliás, um voto de centro-direita ou de direita continua competitivo para a eleição. Agora, o problema é especificamente com o Bolsonaro. Isso é um problema, porque, de alguma maneira, se considera ele como líder dessas articulações. Agora, vale dizer aqui que provavelmente essa conspiração não avançou porque as próprias Forças Armadas não deram suporte a essa ideia. Então, a falta de apoio interno também tem levado esse grupo a desistir, a se desmantelar e ficar só na intenção, ou nas palavras, ou no pensamento, como disse o Flávio Bolsonaro. Né? E o antipetismo é uma força muito forte, né, Murilo, no Brasil. Né? O antipetismo ele já foi representado ao longo desse século pelos tucanos, pelo PSDB. Desde 2018 ele é representado pelo bolsonarismo. Agora surgiu uma nova força do antipetismo, aí a gente pode chamar como marçalismo, né? Essa que gerou esses fenômenos, principalmente aqui em São Paulo, com o Pablo Marçal. E essa força vai estar presente em 2026 de alguma maneira. O bolsonarismo pode estar como uma força de apoio ao antipetismo, talvez não seja a principal, mas enquanto houver petismo e lulismo, haverá antipetismo e antilulismo como uma força muito forte para fazer esse confronto. Há dois aspectos aí que a gente vai se ocupar bastante deles. Vai, Murilo, fala. Hoje estou interrompendo muito, mas também é o seguinte, a esquerda não adequou a narrativa ao eleitorado brasileiro. Ela tem uma pauta woke que a maioria do eleitorado não se identifica. Então, esse é um problema também da esquerda. Ela tem que construir uma narrativa que agregue eleitores que não estão engajados com a pauta tradicional deles. Então, isso é um problema. Ou seja, claro que a situação do bolsonarismo beneficia o presidente, mas, como disse o Caio, é preciso ter desempenho e também ter uma narrativa para ocupar o centro. A grande oportunidade do presidente Lula agora é ele avançar em direção ao centro e evitar que a centro-direita ou a direita se organize numa outra alternativa. Então, existe um caminho para o presidente, mas depende também da melhoria da articulação política, da melhoria da comunicação e, sobretudo, de ter uma pauta mais abrangente, que não seja uma pauta excludente da maioria da sociedade. Nós estamos vivendo, e isso vem de uma vem de longa data, Murilo. É uma queda de braço importante essa. Trata-se da alocação de recursos através do orçamento público. Fica como? Olha, William, eu quero respeitosamente aqui discordar do Daniel. Eu acho que houve avanço significativo com relação a isso. Em segundo lugar, eu indago a vocês, se a esquerda fosse majoritária dentro do Congresso e controlasse 2% que sobra dos 8% de verba discricionária, nós teríamos tido essa confusão? Estaria o presidente Lula e o Ministério preocupados se a situação fosse outra? Claro que não, isso é uma disputa de poder. E o pior de tudo, que chega a ser ridículo, é que ninguém trata do engessamento do orçamento. O orçamento tem 92% carimbado e destinado. Não há nenhuma liberdade. Aí sobra 8%. Dos 8%, o parlamento está pegando 2% e destinando a todos os parlamentares, todos.
da esquerda, da direita, do centro, do meio, de baixo, de cima, e aí se cria uma confusão. Por quê? Porque politicamente esse dinheiro era usado pelo presidente, historicamente, para construir maiorias. Era assim, era o toma lá da cá. Ele chegava no Congresso e dizia: se você votar comigo, eu libero o dinheiro. Se você não votar comigo, eu não libero. Na hora que o Congresso vem tomando o poder e assumindo o controle dessa pequena parcela do orçamento, dessa pequena parcela da parte discricionária do orçamento, há essa confusão. Agora, eu estranho a ver toda essa confusão sem tratar primeiro da questão do engessamento do orçamento. O orçamento está capturado pelas corporações desde a Constituinte. A Constituição brasileira é um absurdo, ela estabelece políticas públicas, ela não dá liberdade ao administrador. Agora, vocês ouvem alguma palavra do governo ou das autoridades sobre o engessamento do orçamento? Não, tem-se a discussão toda sobre as emendas. Agora, é evidente que as emendas, da forma que estavam sendo mal empregadas, estavam sendo usadas de forma opaca, sem o devido controle, e isso é louvável que ocorra. Agora, a tentativa de bloquear e evitar que ela ocorra, eu acho errado. E, além do mais, também, aí no tocante às emendas de bancada, eu defendo, sim, nós somos uma federação, os estados têm suas prioridades, e se a bancada que tem todos os partidos, ou teoricamente, todos os principais partidos representados nela, podem expressar a vontade daquele estado em relação a uma prioridade. Tá. Não podemos achar que o centralismo não federativo seja uma política adequada para um país como o Brasil. Desculpe aí a veemência e a... A Thaís está ansiosa esperando o seu ponto de corte, Thaís. Não, vai parecer corporativismo, né? Porque eu vou discordar do Murilo, não é para defender o Daniel. Não é corporativismo, viu, Murilo? Bom, primeiro é o seguinte, Murilo, não é uma pequena parte das despesas discricionárias, é 1/3 das despesas discricionárias num país que 92% do orçamento inteiro já está completamente engessado. Então, é uma parcela significativa. É bastante dinheiro. O tamanho que as emendas parlamentares ganhou nesses últimos anos deu ao Congresso Nacional essa maravilha de botar o dinheiro onde eles querem e não o ônus e a responsabilidade de ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro da lei e agora do arcabouço. Então, não dá para ter só o bônus, né? Tem que ter algum ônus, tem que estar dentro da mesma regra do jogo. Tá, e nesse ponto eu não discordo. Agora, eu discordo, sim, do direito de se condenar o Congresso de ter um terço. Não é 1/3. Chegou a 1/3 atrás. Hoje é 20%. Hoje? Hoje é 20%. Não, é 51 bilhões. As despesas discricionárias são 150 bi e as emendas estão em 51. Então, um terço. Gente, eu acho que é alto. Agora, de toda maneira, a gente tem que considerar que o federalismo existe. E tem que considerar que antes era usado esse mecanismo para se comprar apoio dentro do Congresso. Isso não é uma democracia. Né? Então, o Congresso tem... Murilo, o Daniel está me pedindo a palavra. Daniel. Murilo, o que você está dizendo é verdade, mas eu quero só alimentar um pouco essa discordância fraterna aqui, porque, veja, a gente está falando, a gente pode perder o retrato do todo, e a gente tem reiterado aqui a necessidade de você ter uma política fiscal minimamente sustentável. Murilo, uma frase para a gente encerrar esse segmento. A votação da LDO e do orçamento depende disso, e da reforma tributária também. Quer dizer, então, se houver essa decisão, a gente vai ter uma guerra e vamos ter mais 2 ou 3 semanas de tensões em torno da questão. Murilo, como é que está indo a nossa tentativa de equilíbrio, estou colocando entre aspas, nesses 2 grandes eixos do embate geopolítico atual? Tem uma tradição de não alinhamento, e essa conversa com a China rompe essa posição histórica do país, principalmente pelo fato de que há a tentativa, através dos BRICS, de se criar uma nova ordem global. Só que essa nova ordem global tem claramente um centro, um polo central, que é a China. Então, o Brasil, que sempre tentou ser um país independente, com a sua própria posição histórica, estratégica, perigosamente toma partido num momento muito delicado do mundo, que, por exemplo, países como os países da Escandinávia temem que a guerra da Ucrânia chegue a seus países. Então, não é um momento fácil.
E a China, então, deveria, além do discurso, ter uma posição muito mais proativa em relação à pacificação de conflitos que ela tem influência, como o do Irã e como o da Rússia. E a gente não vê isso, a gente vê, sim, a declaração, as boas intenções, mas, como dizia o Castelo Branco, o cemitério está cheio daqueles que tinham boas intenções. A situação é muito séria e merece mais do que boas ou bonitas palavras. Eu sou obrigado a parar o programa. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Vai virar ferrovia bioceânica. Agora que vocês resolvem discutir, tem que acabar o programa. Obrigado, viu? Obrigado a todos, viu? Agora que vocês resolvem discutir, eu tenho que acabar o programa. Fico eu no papel aqui do chato. Murilo Aragão, cientista... Ah, lá, coraçãozinho para mim. Já estourei o programa, chega. Murilo de Aragão, cientista político, CEO da consultoria Arco Advice. Murilo, obrigado pela participação. Boa noite em Brasília. Boa noite em Brasília, Daniel Hittner. Boa noite, São Paulo, Caio. Boa noite, Lorival. Tatá. E eu saio de férias, meu querido. Você está saindo de férias, Tatá? Uai, merecido, né? Sem dúvida. Com essa nota triste, terminamos o WW, porque eu vou ficar sem você. Ah, bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite.